Caros telespectadores da Ângelos TV, de novo consigo para mais um programa Reflexões sobre o Evangelho, onde procuramos levar até si, de maneira antecipada, a palavra de cada domingo. Estamos a celebrar ainda o tempo do Natal, o tempo litúrgico do Natal. Jesus é o Verbo, é a palavra que encarna. E esta palavra precisamos de escutá-la, porque é a palavra que dá conteúdo à alegria que se celebra durante este tempo natalício. É verdade que para muitos o Natal já passou há bastante tempo, mas os cristãos continuam focados em permanecer no anúncio jubiloso, no anúncio da boa notícia que o Natal significa. Por isso é preciso preencher de palavra os nossos vazios, preencher os nossos desalinhos, as nossas depressões, para que Jesus seja a palavra que inunda, o sorriso que afaga e que tanto precisamos. A verdade é que ainda não passou há muito tempo a data do Natal, o tempo das compras dos presentes, e o mundo já nos invade com o frenesim das compras novamente. Agora são os saldos, são as promoções, e o mundo vai-nos amarrando com as suas lógicas e vai-nos fazendo andar neste frenesim de consumismos, fazendo desse ato de consumo, dos vários consumos, a grande inquietação e preocupação da nossa vida. Os cristãos hão de estar, apesar de mergulhados e de inevitavelmente se deixarem contagiar também por esse frenesim das coisas deste mundo, porém devem estar atentos. Devem, no meio das inquietações do mundo, perceber a inquietação de Deus. Porque esta lógica unicamente das coisas efêmeras, de correr atrás daquilo que passa, pode ser enganadora, porque a verdade é esta: quanto mais coisas temos, mais desvanecidos nos sentimos, mais vazios nos encontramos e mais ansiosos por uma palavra de salvação estamos. Por isso mesmo que o mundo não nos engane com a sua lógica, esta lógica que depois se estende até ao confronto entre os povos, porque no fundo é a lógica do poder, em que cada um quer ter mais do que o outro, quer mandar mais do que o outro, e isto ao nível dos povos pode ser terrível. Vivemos num mundo onde as tensões entre o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, os que têm de mais e os que têm de menos, se vão agravando e vão criando abismos inquietantes dentro de nós. Ameaças de guerra pairam no ar, coisas tremendas se vão perspectivando, e nós interrogamo-nos: se viver em sociedade, se viver em espírito de humanidade é isto? A humanidade estaria vocacionada a este convívio de fraternidade, a este convívio de povos, a esta grande celebração da felicidade, da alegria, do amor. Porém, vai faltando a fonte, vai faltando o que é essencial. E como temos andado a alertar, sem Deus tudo se torna tenebroso, porque sem Deus, sem a mensagem do menino, sobe de tom o nosso egoísmo e não a fraternidade. Sobe de tom a minha vontade de poder, a minha vontade de imperar sobre os outros e não a minha vontade de abraçar e de amar. E por isso mesmo hoje o mundo encontra-se, um pouco sempre, mas hoje de uma maneira particular, encontra-se em tensões que quase nos apavoram e em perspectiva de coisas muito feias que se podem avizinhar. Ora, é neste contexto que sentimos que é importante uma palavra que revele um sentido novo para o caminho dos povos. É importante uma estrela que brilha a indicar uma rota nova, que nos faça romper a lógica do egoísmo, estas lógicas pequeninas que nos amarram no dia-a-dia e que não lançam horizontes de vida eterna no nosso coração. É importante uma palavra nova, um anúncio novo, uma esperança nova que há de brotar de Jesus. Jesus é a fonte para encontrarmos um caminho novo, um caminho de concórdia, um caminho de paz, um caminho de fraternidade. No próximo domingo, a Igreja propõe-nos a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania quer dizer manifestação, quer dizer revelação.
O presépio tinha ficado, digamos assim, um pouco circunscrito ao seu próprio ambiente. O nascimento naquela noite escura do menino, os pastores que estavam nas imediações, possivelmente alguma vizinhança terá vindo, mas este é um cenário, digamos assim, familiar, circunscrito àquele ambiente próprio do lugar de Belém. Mas era importante que aquilo que aconteceu nessa noite chegasse bem longe, chegasse até aos confins da terra, atingisse o coração de todos os povos. A mensagem daquela noite era grande demais para poder ficar abafada pelo frio daquela noite ou pelas trevas circundantes. A luz que despontava, que venceu as trevas, tinha que chegar mais longe. Por isso, o sentido da Epifania, da solenidade da Epifania, é um pouco esta manifestação agora de Jesus, não só ao seu ambiente familiar e à vizinhança em torno do presépio, mas a revelação e a manifestação de Jesus a todos os povos da terra. Vamos escutar a mensagem do Evangelho do próximo domingo e a mensagem do Evangelho de Mateus. Mateus é o único que refere o episódio dos magos. Vamos deixar escutar esta palavra, ecoar esta palavra no nosso coração para compreendermos os desafios que ela coloca diante de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está? Perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou para o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados, em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Este Evangelho do relato dos magos que São Mateus nos apresenta é um Evangelho rico de significados e que nos faz bem interrogarmos-nos acerca do significado de cada um destes personagens e de cada um destes episódios. Os magos, quem são, afinal? Que gente é esta que o Evangelho de Mateus descreve de maneira sucinta? Só diz que são uns magos vindos do Oriente. A tradição encarregou-se de dizer que são três, que são de diversas raças, inclusivamente lhes deu nomes, tudo coisas que a tradição vai acrescentando. São Mateus só refere que eles são uns magos vindos do Oriente. É curioso que sabemos só que eles vêm do Oriente. Não sabemos qual é a sua terra, o seu país. A tradição também lhes transmite o caráter de reis. São reis que vêm do Oriente, mas reis sem reinos. Não são, digamos assim, circunscritos a um território. São personagens sobre os quais recai algum mistério sobre a sua origem. Sabemos que vêm do Oriente, porque do Oriente é que vem a luz, do Oriente vem o nascer do sol e, por isso, do Oriente vem também esta ânsia de luz e de vontade de encontro com o sentido dos nossos dias. Eles vêm
como gente inquieta, são gente que interpreta os sinais, porque veem despontar uma estrela no firmamento. Uma estrela que, segundo a sua percepção, indicava um grande acontecimento. E por isso é gente que sai do seu espaço de conforto para vir seguir a estrela, abraçando os riscos e os perigos que isso poderia significar, vindo à procura do grande acontecimento que aquela estrela certamente anunciava. E por isso os magos são gente disponível para acolher a novidade, disponível para sair do seu conforto, para se pôr a caminhar, são gente inquieta à procura de um grande acontecimento de salvação. Estes magos vêm se encontrar com Herodes. E com Herodes, este sim, um rei, circunscrito ao seu território, à Palestina, e que vem ao seu encontro para lhes perguntar onde é que teria nascido o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. É curioso, se os magos são gente inquieta, disponível para abraçar a novidade, para abraçar a perspectiva do Messias Salvador, Herodes, diante de um tal anúncio, fica perturbado, refere o texto de Mateus, fica perturbado e fica no seu palácio, não diz, olha, eu vou convosco à procura então do Messias, não, fica perturbado no seu palácio e fica a maquinar a forma de aniquilar este que dizem que nasceu para ser o Rei dos Reis. No fundo, Herodes deixa-se envolver pela lógica do egoísmo que corrói, do seu poder que de algum modo o leva a aniquilar os outros. Portanto, fechado no seu palácio, se os magos são o testemunho e o exemplo de gente aberta, disponível a escutar uma boa nova e a seguir o seu rastro, Herodes é bem o sinal de quem fica no seu espaço de conforto, no seu palácio, revoltado com a notícia da boa nova, a maquinar o mal e o egoísmo do seu coração, não olhando a meios para alcançar o seu objetivo. E daí também o episódio do relato da matança dos inocentes. Portanto, vemos dois cenários em confronto, completamente diferentes e em oposição e confronto no relato de Mateus. Os magos, gente aberta e disponível para seguir a estrela ao encontro do Messias. Herodes a maquinar, aniquilar o menino. Estes magos vão encontrar finalmente no cenário do presépio aquele que de tão longe vinham buscando, Jesus. Jesus que nos braços de Maria se revela, se manifesta, se mostra. O sentido da Epifania é precisamente este. Mostra-se agora à diversidade dos povos da terra. Os magos, em número de 3, em raças diferentes, como a tradição os vai enriquecer, são bem o sinal de todos os povos da terra. Por isso, neste dia, faz todo o sentido que virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Os magos são expressão da diversidade dos povos, das culturas, das raças que se encontram com Jesus e com Jesus encontram o significado para a sua história e para a sua realização e o convívio entre os diversos povos. Portanto, os magos que vêm do Oriente exprimem esta vontade da humanidade de se encontrar com a salvação, que seja um acontecimento, não unicamente um simples ideal espiritual, mas que seja um acontecimento na história, um acontecimento palpável. O cenário do presépio é uma coisa que os olhos veem, que as mãos tocam e por isso se lhe oferece presentes. O ouro, porque desde logo é o Rei dos Reis, incenso, porque é Deus, a mirra, porque é homem. E digamos assim, esta síntese do que é o verdadeiro homem, figurado em Jesus de Nazaré, filho de Maria, que os reis, ou melhor, os magos do Oriente, encontram e se sentem envolvidos pela graça deste acontecimento. Jesus, ao nascer, mexeu então. Por um lado,
na dimensão religiosa e espiritual da humanidade, mas também mexeu nas estruturas da realeza humana de Herodes, que vai querer aniquilar, sufocar este menino. Caros telespectadores da Ângelos TV, este confronto não se dá só no presépio de Belém, com os magos do Oriente e com Herodes a querer aniquilar o menino. É um confronto que permanece. Hoje vivemos num mundo onde, por todos os meios, também se tenta sufocar a voz deste menino. Tenta-se perverter a proposta de salvação que brota do Evangelho como um sinal de salvação para a construção de uma sociedade, de uma unidade fraterna, de convívio, digamos assim, equilibrado e humano entre a diversidade das culturas e dos povos. Hoje vivemos num tempo onde parece que tudo se faz para calar a voz deste menino, para aniquilar a sua presença na história. As leis vão ao encontro dos valores precisamente contra o Evangelho. Os valores do Evangelho são sufocados, por isso atentamos contra a vida logo desde a concepção, onde nos organizamos através de leis e de estruturas sociais para aniquilar a vida. Ao mesmo tempo, está o debate aí na praça pública acerca da eutanásia, isto é, aniquilar a vida lá quando ela parece que começa a ser um peso. Já não faz sentido, então aniquila-se. Portanto, estamos numa cultura de morte, estamos a percorrer caminhos onde verdadeiramente o que vamos edificando é uma estrada de morte, é um desrespeito pela vida, a vida nascente, a vida no seu epílogo, na sua consumação humana. Que vida é esta, no fundo? Que cultura é esta? Precisamos de alguém que revele caminhos de dignidade humana. Este menino que nasceu no presépio, que os magos seguem do Oriente, seguindo a estrela, para se encontrarem com um acontecimento que reconfigura a história, continua hoje a ser um apelo para a humanidade. Isto é, para esta história concreta, feita de tensões, de muitas vezes de cultura de morte. Esta sociedade precisa que se lhes manifeste um sentido novo, uma estrela nova, uma luz nova. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro para nos permitir um novo começo. Em cada momento, não é verdade que tudo esteja perdido. Se é verdade, por um lado, aquilo que acabo de dizer, que hoje na sociedade há um caminho de morte, há uma cultura de morte que se vai edificando e solidificando cada vez mais, a verdade, porém, é que a fé nos diz, nada está perdido. Por isso, há que ir ao encontro do presépio. Há também que, olhando a nossa vida, descobrir a estrela que brilha, os sinais da presença de Deus, hoje, que continuam também a acontecer no coração da história. E o que importa e o que, de algum modo, é desafiador para os cristãos é que eles sejam, de algum modo, tenham o perfil dos magos, isto é, gente inquieta, gente à procura, que não fica instalado no seu cantinho. Pelo contrário, que ao ouvir os sinais da presença de Jesus, se lançam a caminhar, correndo os perigos da vida, no contexto do trabalho, da história, da escola, dos desafios civis e religiosos do mundo em que vivemos. Encontrem aí os sinais da presença do menino. Há estrelas a brilhar no nosso tempo. É importante reconhecê-las, seguir o seu rastro para nos levar ao encontro do menino. Se assim fizermos, estaremos então a ser profetas, anunciadores da alegria, da boa nova da salvação que é urgente comunicar no coração da história. Ligamos os telejornais e vemos ameaças atrás de ameaças. Pressentimos como nunca que a violência é uma espiral ascendente que pode rebentar em qualquer momento. Mas esta não é a verdade maior, não pode ser a verdade maior da história. A verdade maior da história tem que ser esta, de anunciar Jesus como fonte de paz, fonte de humanismo, fonte de salvação e de felicidade para todos os povos, que permita uma convivência harmónica e não permanentemente em tensão. Caros amigos, se não formos nós a realizarmos esta missão,
quem o será? Se não forem os cristãos a abraçar o ideal que brota do presépio para o comunicar ao mundo, quem o poderá fazer? Não vamos ficar certamente à espera que aqueles que querem aniquilar o menino sejam semente de humanismo, de fraternidade e de salvação. Sintamos que temos uma missão. Como cristãos, celebrar o Natal, celebrar o espírito do menino que nasce no presépio, é comprometermos-nos na história, é comprometermos-nos na edificação de uma sociedade melhor, mais humana e mais fraterna. Isto é uma urgência. Esta é a nossa missão. Permaneçamos unidos neste propósito, sentindo que cada um tem um papel único e insubstituível na concretização desta missão. Permaneçamos no espírito do menino que cresce, que há de desenvolver-se, que há de em nós ser um homem adulto da fé, para que, diante do mundo, tenhamos a coragem e a ousadia de propor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Caros telespectadores da Ângelos TV, até para a semana, se Deus quiser.